Wanderlei, bem-vindo, boa sorte. Wanderlei, duas perguntas para você. A primeira, a gente estava conversando aqui recentemente num podcast, você falou sobre treinos abertos e fechados, e a gente gostaria de saber se você vai ser adepto dos treinos abertos aqui no CT, porque tem sido algo muito raro no futebol, e queria que você falasse especificamente do Luan, que é um jogador que o Corinthians fez um investimento alto, atualmente está treinando separado, se é um jogador que você conversou, acompanhou, pretende utilizar ou vai manter como está. Obrigado. Bom, você já respondeu por mim, né? Sou adepto a treinos abertos, então tu já praticamente respondeu por mim. Eu acho assim, rapaz, eu já penso isso há muito tempo. Eu já até, inclusive, conversei com o pessoal da assessoria, né? Vamos gradativamente colocando isso, né? Porque é uma coisa que os jogadores têm que se adaptar e entender que vai estar aberto. Então, quando tiver imprensa, nós temos que ter um pouco de cuidado. A imprensa também tem que ser um respeito recíproco. Vocês respeitem meu espaço, eu respeito o espaço de vocês. A hora que tiver que fazer uma jogada tática, que não filme, que não tire foto. E o momento que é de vocês, o momento de vocês, o momento que é nosso, é o momento nosso. Então, quer dizer, dá para sincronizar isso muito bem, sem problema nenhum. Sempre fiz isso. Eu acho que é uma coisa que a gente vai colocar aqui gradativamente, sem problema nenhum. E até porque futebol é, além de tudo, um negócio, né? Se você tem as empresas que estão aqui patrocinando o Corinthians, estão parceiros do Corinthians, e você fecha isso aqui, você não tem a exposição da marca como tem que ter. Então, se tratando de um negócio, você tem que tratá-lo como um negócio também. E nós todos temos que ajustarmos a essa uma realidade que existe no futebol. A imprensa entender que o espaço dela pode, de repente, num dia você falar que não vai abrir, que não vai, porque pertence a nós, e outros você vai abrir, essa coisa tem que ser respeitável, né? A outra, com respeito ao Luan, eu acho que o momento não é discutir o Luan, não. O momento é discutirmos que nós estamos aqui, para nós encontrarmos o nosso espaço. Num outro momento, tudo vai ser discutido, as coisas que pertencem ao clube vão ser discutidas e as decisões vão partir internamente daquilo que tem que ser feito. Mas, nesse momento, eu não posso trazer o Luan como uma novidade, porque a novidade é nós chegarmos com o elenco que nós estamos aqui e ganharmos os jogos. Então, não é que eu estou fugindo da pergunta, é que ela, nesse momento, não é um processo que tem que ser discutido, entendeu? Luxemburgo aqui, ó. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Você conhece jogador de futebol e o vestiário 1 milhão de vezes mais do que qualquer um que está aqui na sala. E os jogadores, nos últimos 13, 15 dias aí, ouviram instruções de 4 profissionais. E você sabe que o jogador muitas vezes até tem dificuldade de compreender um profissional e nos últimos 15 ouviram 4 instruções, jeitos de ser e tudo mais. Eu queria saber como que você pegou os jogadores, o quanto tempo vai demorar para que as suas ideias, a sua cabeça possa entrar na mente dos jogadores e eles, a partir de agora, virarem esse Luxemburgo também Futebol Clube, depois de toda essa confusão que eles viveram nos últimos 15 dias. Isso demanda tempo ou você quer acelerar muito essa situação? Não, preste atenção. Também não fugindo a pergunta. Não me interessa, com todo respeito. Se foram 4, foram 3 ou foram 2. Interessa que agora tem um comandante novo, que daqui para frente quem comanda sou eu e a cabeça é a minha. A partir do momento que você eliminar o para trás e começar o jogador a entender que tem uma pessoa que está responsável, que daqui para frente é ele que determina as regras, ele que vai fazer a coisa acontecer, você começa a implantar a sua maneira de trabalhar. O tempo eu não posso precisar para você, mas na urgência nós temos que trabalhar como eu chego. Eu estou chegando aqui de manhã, indo embora à noite, para poder me familiarizar com as coisas todas que estão acontecendo aqui. Agora, não dá para eu precisar quanto vai ser 10 dias, 15 dias, um mês. A ideia é que seja quanto mais rápido possível. Mas eu não quero mais saber das coisas que aconteceram, houve isso, houve aquilo, aquilo outro. Não vou ficar muito atento ao passado e vamos esquecer do presente e futuro, entendeu? Wanderlei, aqui. Faltam 2 meses para a janela de transferências abrir, né? Então, esse é o grupo que você vai trabalhar daqui para frente sem acréscimos. Queria que você avaliasse esse time, esse elenco que você tem nas mãos. Muita gente fala da idade de alguns jogadores. Que você falasse um pouco do que você tem nas mãos hoje. E nesse mesmo podcast, você falou de jogador que você gosta de jogadores de drible, que quebram linhas. Você tem esses jogadores hoje disponíveis para você? Obrigado. Assim, eu não gosto muito de discutir essa parte externa, não. A gente dá uma lambuzada assim nas coisas que você pode fazer, né? Uma coisa que todo mundo sabe das minhas características de aproveitar muito o jogador da base, que ele tem a essência do clube, ele tem o DNA do clube, isso é muito importante, é muito mais aceito pela torcida, e as coisas parece que ele conhecimento do DNA facilita com que ele possa abrir o espaço dele. E cabe a nós aqui no profissional, abrimos essa janela, abrimos esse espaço para que o jogador que está embaixo fale assim, opa, se eu jogar bem aqui, eu vou
para cima, né? Vou ter o espaço em cima. E todo mundo sabe que a minha característica é essa há muitos e muitos anos, né? E isso vai acontecer no Corinthians. Com relação ao elenco, nós não podemos esquecer que não existe essa coisa hoje, até porque vocês, muita parte da imprensa, ou quase da sua totalidade, entendeu que o futebol hoje, a longevidade é muito maior do que há um tempo atrás. Antigamente, você tinha 30 anos, 31 anos, você já estava como velho, como acabado. Hoje, o Zé Roberto jogou com 40 anos, aí você vê o jogador que jogou aqui no Del Valle, aqui jogou com 41, 42 anos. Então, a longevidade é muito grande. Nós não podemos esquecer que o time que é mais fomentado por vocês hoje aqui da imprensa, que fala que joga, nós temos um jogador com 36, outro com 42, o outro com 32, o outro com o Marcelo, que chegou agora com... Também é uma faixa etária bem elevada. Agora, tem os outros do lado que vão... Como elenco, vai compor o elenco um equilíbrio sem deixar de ter o espaço. Então, eu não quero entrar no mérito disso aí, porque não é uma coisa que ela não possa existir. Agora, depende de como é que você vai fazer. Não podemos que ali é bom e aqui é ruim. Agora, nós vamos fazer como é que a gente vai fazer essa coisa, otimizar e fazer a coisa acontecer e dar resultado. Entendeu? Mas eu não gosto de discutir externamente. Aí é um processo interno. Agora sim, Márcio Reis, Jovem Pan. Queria que você falasse justamente em cima disso, sobre elenco. Queria que você... Quais são os seus planos? Olhando para o futuro, como você falou, o Corinthians hoje tem uma dependência que se chama Renato Augusto, um jogador criativo, um jogador que é o maestro do meio-campo do Corinthians. E você tem essa característica de, inclusive, pegar jogadores e mudá-los de posição. Fez isso com o próprio Rincon e também fez isso com o Zé Rafael. Quais são os seus planos para acabar com essa Renato Augusto dependência no Corinthians? O Renato Augusto de dependência não é ruim, não, é boa. Ela não é ruim, não. Se você o Renato Augusto de dependência para o lado ruim, cara, aí seria complicado, mas Renato Augusto de dependência é muito bom. E até porque o processo, ele vai terminando. O Renato Augusto não vai ser eterno. Ele vai acontecer naturalmente na tua profissão, as pessoas ficam mais, passam, chegam mais jovens, isso faz parte de um processo profissional. Tudo vai acontecer, mas eu não vou te falar. Você vai ter que noticiar, você vai ter que ver as coisas acontecendo. É assim que vai funcionar. Entendeu? Professor, aqui no fundo. Aqui. Bom dia ainda, né? Bom dia, professor. Eu tomei café agora. Professor, relembrando um pouco das tuas primeiras passagens, 98, 2001, faz muito tempo. Mas é interessante porque o começo delas, né? Em 98, você tem 5 derrotas consecutivas nesse começo e você termina campeão brasileiro. E quando você chega na sua segunda passagem, o Corinthians, num período de 6 meses, tinha trocado 4 vezes o treinador, vivia um período de oscilação e de desconfiança. Agora, chegando pela sua terceira vez ao Corinthians, o que você vê de semelhança daquele período em relação ao momento da equipe e o que você pode puxar daquela época para se utilizar hoje, por exemplo? Mesmo muito tempo depois, dá para puxar coisas de lá? Pode, claro que pode, que o Corinthians é um canhão. E eu acho assim, que o Corinthians passou na minha vida positivamente, como você lembrou bem, né? Em 98 eu vim para o Corinthians e o meu objetivo era a seleção brasileira na época. E eu direcionei o meu trabalho, o meu lado profissional, não falando, secando o treinador da seleção, mas direcionando, mostrando que eu estou aqui, eu tenho qualidade para ser técnico da seleção. E o Corinthians me colocou na seleção brasileira, porque eu vim para o Corinthians, ganhamos o Campeonato Brasileiro. Eu trabalhei no Corinthians e na seleção ao mesmo tempo, que foi um negócio que hoje eu não faria. É duro, é muito pesado, entendeu? Mas eu consegui trabalhar, fomos campeões e eu consegui fazer também um trabalho na seleção brasileira. E 2001, foi bem lembrado por você, o Corinthians me abriu a porta de novo, o senhor Alberto do Alibe, porque eu vinha de uma CPI do futebol, onde eu perdi o cargo de técnico da seleção brasileira, onde até hoje, eu sempre falei que o meu problema naquela CPI é que eu tinha um problema de imposto de renda, que foi resolvido, e quando eu fiz o refis, todo mundo me deu porrada, porque o refis era uma coisa que eu não poderia fazer, como se o refis é uma coisa que o governo federal criou para o cidadão brasileiro, físico, e para as empresas jurídicas que pudessem se beneficiar. Por que eu não posso ter o privilégio de ter o refis se for feito por cidadão? E a idade que foi trocada pelo meu pai, que era uma característica da época, se trocar a idade. Foram as duas coisas que aconteceram, mas eu perdi o cargo da seleção brasileira e fui execrado publicamente. Mas o Corinthians me abriu as portas e eu voltei, através do Corinthians, ganhei o campeonato
E voltei a conquistar título novamente. Então, agora eu vejo que o Corinthians está me abrindo a porta, me convocando, porque não é uma chegada ao Corinthians, é uma convocação. Você é uma obrigação tua, não falar, qualquer profissional quer trabalhar no Corinthians. Eu não posso, porque eu já sou um cara experiente, vivi no futebol, eu vou negar vir ao Corinthians? Não, é uma proposta muito boa, uma convocação muito boa para um momento meu. Olha o que eu estou falando. Para o momento meu, eu tive diversas propostas para poder sair para fora do Brasil, seleção daqui, seleção dali, e eu não, porque as minhas empresas, meus negócios, também que as pessoas questionam, dizendo que o Luxemburgo tem isso, tem aquilo outro, como deve ter algum de vocês aqui, deve ter mais do que uma empresa, mais do que um negócio, muitas pessoas formadoras de opiniões têm mais do que um negócio, mais do que ser jornalista só, tem outros negócios, eu sou proibido? Não, eu sou um homem ativo, eu tenho família para deixar o legado para eles. Então, isso tudo tem que ser discutido com inteligência. Nada é proibido. Então, eu entendo que é um momento muito bom para o profissional Luxemburgo. O Corinthians tem uma visibilidade que todo profissional quer, e a oportunidade, não o desafio, a oportunidade de você fazer de novo um grande trabalho e poder ressurgir com o Corinthians e ressurgir com o Luxemburgo. Eu vejo dessa forma. Professor, bom dia. Seja bem-vindo ao Corinthians, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Qualquer técnico no mundo que for anunciado em qualquer clube vai receber comentários negativos, positivos. No Corinthians não foi diferente com você, todo mundo elogiou o seu currículo vencedor, um cara multicampeão que treinou gigantes, mas também houve quem apontasse de que você não teria se atualizado ao longo do tempo. O que você pode responder a quem faz esse tipo de comentário? Eu continuo com o mesmo pensamento. E reconhecendo, você é bem jovem, né? Mas você estuda bastante, né? Então, reconhecendo que muitas das coisas que tem hoje, ela já foi, né? Trouxe para o futebol há muito tempo, e foi o Luxemburgo que trouxe para o futebol. Se elas são novidades hoje, modernas, eu acho que eu já estava vanguarda, não era? Para olhar por isso aí? Então, eu já vinha como vanguarda nisso aí. E eu vejo isso como uma coisa muito positiva, essa discussão, que me dá a oportunidade de dizer, o que mudou dentro do futebol brasileiro hoje? A terminologia, ela é moderna? Não, nós tínhamos uma terminologia que foi mudada, porque acharam que deveriam mudar a terminologia. Na Inglaterra não mudou, na França não mudou, na Espanha não mudou, mudamos no Brasil, onde nós tínhamos nosso conceito de futebol, a terminologia que nós usávamos na prática nossa de futebol, marcação, pressão, meia pressão, nosso campo agora é proativo, reativo, transição ofensiva, tudo faz parte. Eu sei todos os nomes se você quiser, todos os nomes, mas eu não quero perder a essência do futebol brasileiro. Nós temos uma essência. Se você me falar, você que é jovem, que é estudioso, me mostra qual a diferença tática que existe do tempo atrás de hoje. Nenhuma. Onde é que está a modernidade? No avanço que o Corinthians tem toda a estrutura aqui, fisiologista, um profissional da saúde, nutricionista, tudo aquilo que o pessoal falava antigamente, que eu levava uma patota junto comigo, o Corinthians, o Palmeiras, todos os clubes têm hoje. E a modernidade está, sabe aonde? Aonde você tem um atleta melhor preparado em campo, porque antigamente você fazia 10 km por jogo e corria 3% em alta intensidade. Hoje você continua correndo 10 km, não mudou, mas só que você corre 15% acima de 25% de velocidade. Essa é a grande mudança da ocupação de espaço, independente da parte tática, para frente, para trás, para um lado e para o outro, você ocupar isso com muita rapidez. Essa é a modernidade. Então, eu vou conseguir bater nisso aí. Mas eu gostaria que essa modernidade chegasse, mas não prostituíssem as nossas características de futebol empírico, futebol mágico, futebol bonito, dando essa responsabilidade, preparando um atleta melhor para executar o trabalho em cima da nossa essência. Essa é a briga que eu tenho. Não brigo contra a modernidade, até porque eu trago modernidade para o futebol. Tá? Essa coisa de coletiva aqui, lá atrás, eu acabei no vestiário, todo mundo lembra disso, de me entrevistar, botar num pau de sebo que sobe e desce, pode todo mundo perguntar aqui. Não foi bom para vocês? Nós não estamos aqui um diálogo, mantendo aqui uma coisa saudável? Então, tudo isso foi trazido lá atrás, cara. E eu sou adepto a tudo isso, e sou adepto à mudança. Eu cheguei aqui com uma porção de coisas que eu posso trazer ainda para o futebol. Então, as pessoas acham que você adquiriu experiência, a idade chegou, que você está execrado, acabou. Não, muito pelo contrário, até porque eu sou bem saudável para poder continuar buscando as coisas modernas, trazendo as coisas aí. Obrigado. Boa. Bom dia, Luxemburgo, Bismarck Rodrigues. Tenho duas perguntas para você, uma referente à base, né, um dos momentos de mais pressão do Corinthians nos últimos anos. Como você pretende subir esses garotos, né, são garotos de muita habilidade, que é o 1 contra 1, o drible que você acabou de citar. E sobre a questão também da preparação física do Corinthians, seja até alguma avaliação, é uma questão muito da torcida, que o Corinthians parece abaixo dos adversários nos jogos, nos últimos jogos recentes. Obrigado. Eu tive uma conversa já nesses 3 dias, que eu acho que foram 3 dias, né?
uns 3 ou 4 dias, né? Nós temos conversado dioturnamente, diariamente, com a comissão técnica e com a diretoria, com o Alessandro, com o Duílio, e sobre aquilo que vai ser feito, né? E dentro disso tudo você engloba tudo, categoria de base, comissão técnica, uma série de coisas que nós estamos ali conversando que tem que ser feito. Mas eu não vou te falar, porque é um trabalho que cabe a nós analisarmos. Agora, uma coisa pode ser, vai ser feito, aquilo que tiver que ser feito, vai ser feito. O torcedor pode entender que nós não vamos ficar passivos aqui, entender que o Corinthians não está vivendo um bom momento, e não vamos ficar passivos, não. Vai ser tudo analisado, tá certo? Com a minha autonomia dentro da gestão do futebol, parte técnica, daquilo que funciona. Conversamos com o Alessandro, com o Duílio sobre essa possibilidade. Tudo aquilo que tiver que ser feito, vai ser feito, não vai haver passividade. Se fosse tudo muito bonito, eu não estaria aqui, eu não estaria sendo questionado sobre tudo que vocês estão falando aí. Então, nós vamos ter que entender que nós vamos ter que trabalhar muito, tá certo? Para poder nós alcançarmos o nosso objetivo. Mas eu não posso falar, porque essas coisas são feitas internas e vocês com os informantes, a gente acha que não tem informante. Não, a imprensa os jornalistas é danada, eles têm uma opção de informante nosso aqui, que eles vão ali, pegam ali, pô, o que o Lucha fez aí? Fez isso, fez aquilo, ó, não falar que foi ele não, que falei não, hein? Para não me fuder aqui, né? É mais ou menos assim. Bom dia, Vanderlei, tudo bem? Yuri Medeiros aqui da Gazeta Esportiva, tudo certo? Eu queria falar sobre 2 jogadores. Primeiramente o Murilo, que é um jogador que subiu da base no início do ano, ele vem de 2 bons jogos, vem sendo bastante elogiado. Eu queria saber se hoje, o que você tem achado do Murilo nas partidas, se você considera hoje ele um titular do Corinthians, e também sobre o Maicon, que a gente viu depois do segundo gol do Del Valle, ele chorando no banco de reservas, ele se emocionou na zona mista com os repórteres. Se você tem conversado com ele, se tem tido um trabalho especial em relação a ele nessa parte mais mental do que técnica, né, digamos. Obrigado. Claro que a gente está olhando tudo que está acontecendo, né? Mas o Murilo não precisa falar para vocês. Todo mundo viu ele atuando e mostrou que é um jogador de qualidade. Se ele vai continuar ou não, não depende de mim. Depende dele. Ele é que vai mostrar se ele pode continuar ou não, né? Ele já teve a oportunidade dele, né? E o Maicon, aconteceu com ele o que acontece com o jogador de futebol. E eu gostei da reação dele de sentir aquilo ali. Mas sentiu naquele momento, agora acabou. Né? Então agora já é uma outra história que ele não vai ser mandado embora, acabou, que isso, aquilo outro, não. Ele está no elenco nosso, agora a gente vai discutir que aquilo foi uma atitude legal de reconhecer que houve um erro, tá certo? Ele chamou a responsabilidade para ele, quando ele chora ali, ele chama a responsabilidade para ele, fala, eu errei. Agora ele vai ter o quê? Nós abraçando ele, falando, meu, tudo bem, isso faz parte do jogo, eu não erro, eu posso errar na substituição, mas eu não vou chutar uma bola errada, porque eu não estou dentro do campo, né? Não vou fazer nenhum erro. Agora, ele vai entender que ele pertence ao elenco e que aquilo ali não vai acabar com ele dentro do nosso elenco. Aqui Luxemburgo, olá. Fala, meu. Tudo bem? Tudo bem, graças Henrique Mâncio. Luxemburgo, a gente esteve junto 4 dias antes de você assinar com o Corinthians em uma ação... E você me perturbou pra cacete para poder que eu te falasse alguma senhor. coisa. Eu não tinha nada naquele momento, você acredita nisso? Você sabe porque ele me perguntava toda hora, eu estava fazendo um negócio de uma empresa aí, um evento lá, ele, vem cá, tu já acertou com o Corinthians? Eu falei, cara, não tem nada, cara. Mas tu já acertou com o Corinthians? Meu Deus do céu, que cara chato. Só pergunta. Acho que estou aprendendo, então, porque se eu não fosse... Luxemburgo, exatamente nesse dia a gente passou muito tempo conversando e você falou muito sobre futebol. Puxando até a linha sobre futebol dito moderno, futebol dos anos 90. Mas a minha pergunta é, o que você, Luxemburgo, por questão de oportunidade, volta ao futebol, espaço no Corinthians, diria a um Luxemburgo novo, hoje chegando no Corinthians? Qual carinho, qual a dica você daria para um novo Luxemburgo, recomeçando agora, se isso é possível você imaginar? Muita gente fala que eu tenho que me atualizar. Eu estou buscando me atualizar, você não tem dúvida, porque eu já falei sobre o Real Madrid, a minha saída, e eu tinha 50 e poucos anos, e eu cometi um erro que hoje eu faria de uma maneira diferente. A minha saída foi intempestiva, uma discussão onde não deveria ter discussão. Então, você aprende a cada dia. Agora, eu vou olhar o futebol da maneira como eu sempre olho e com o olhar de quem sempre se modernizou, sempre trouxe coisas para o futebol. Eu olho dessa forma. As coisas que eu entender que elas não cabem, que a discussão ela existe, mas que ela não cabe, eu não vou fazer, porque eu acho que o pessoal acha que é isso, que é aquilo, outro, eu não vou fazer. Mas quem trabalha comigo, a última passagem minha no Palmeiras, nós estávamos 2 anos perdendo o título, o Palmeiras perdeu 2 títulos para o Corinthians, né? E eu ganhei o título paulista, mas o Luxemburgo ganhou o título paulista é muito pouco.
Mas era muito importante viajar de 8 anos sem ganhar. Então, essa coisa, ela é uma discussão eterna no futebol. E a única coisa que eu venho brigando há muito tempo, por ser um homem de 50 e poucos anos, desde 14 anos no futebol, tá? Que o Brasil foi campeão do mundo em cima da nossa essência, das nossas características. Os europeus tinham medo da gente, porque nós desequilibrávamos com o nosso talento de jogar futebol. E o mundo se assombrou com aquilo lá. A partir do momento em que você quer trazer o futebol brasileiro para que jogue de acordo com a Europa, nós ficamos iguais a eles. E perdemos a nossa diferença para ganhar deles. Aí é que eu acho que aí está o grande problema nosso da discussão da modernidade, onde é que ela reside. Onde é que ela reside? É nas categorias de base, você se preocupar só com a parte tática de jogador, como se ela fosse fundamental, esquecer que o jogador é empírico, ele bota para fora todo o seu potencial em cima de uma parte tática. Eu falo sobre 70, sobre modernidade que você me perguntou, de parte tática. Vai, peço para vocês jovens, pega o tape, analisa o tape de 70, que vocês vão ver que o Brasil jogou com 3 zagueiros, 2 volantes de qualidade, Clodoaldo, com um centroavante que não era centroavante, que era o Tostão, isso em 70. Então, quer dizer, o que nós evoluímos é a essência do jogador de futebol na parte física. Ele virou um atleta muito melhor preparado para executar a parte tática. Mas eu gostaria que essa parte tática fosse que o driblador não falasse marca, não, dribla, porra, a diferença. O driblador marca, o driblador dribla. Então o Garrincha teria que marcar hoje. Então essa é a discussão que eu venho tendo no futebol, cara. Lucha, bom dia, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Há 22 anos não tinha essa estrutura aqui, o time geralmente ia para Atibaia, concentrar, ter aqueles bate-papos. Eu só tomei pancada quando levei para lá, cara. Quero saber se você, como você vê o CT do Corinthians hoje, com essa estrutura aqui, se você pensa em antecipar algumas concentrações para poder falar com os jogadores, aquela resenha, unir o grupo. Como que vai ser o seu dia a dia aqui no CT, pensando nesse contexto todo? A estrutura do Corinthians hoje é fantástica. Eu fico muito feliz de voltar ao Corinthians e ver essa estrutura, porque lá atrás, né, buscando estrutura, modernidade, nós criamos o CT de Itaquera. Era o CT de Itaquera. Nós fizemos lá um CT muito bom, estruturamos jogadores passarem lá. Eu lembro até uma brincadeira com o Marcelinho Carioca, que o Marcelinho chegou, professor, agora nós vamos mandar mais 25 quilômetros. Eu falei, mas antigamente você pegava trem para treinar, hoje tem uma BMW. E nós fomos lá para Itaquera, né? E fizemos lá, depois virou departamento amador. Aí eu vi aqui, nessa área aqui, com o senhor Alberto do Alibe, que era uma área que estava sendo pretendida e podia acertar com o Corinthians ali. E ali eu vi quando eu falei, não, senhor Alberto, é isso aí, o caminho é esse aí, que o Palmeiras de São Paulo tinha lá na Barra Funda, e aqui era uma área que a Portuguesa também já tinha adquirido aquilo lá, e foi aonde começou. Eu vejo hoje aqui, toda essa estrutura, que não falta absolutamente nada, o departamento do Corinthians são departamentos que o futebol, a empresa, clube, sendo treinamento, onde prepara o jogador, não precisa absolutamente nada. Agora, você tem que fazer ela funcionar adequadamente para que as coisas possam dar resultado. Isso é uma outra situação, mas o Corinthians tem toda a estrutura. Eu fico feliz de estar aqui hoje, vendo essa estrutura. Com relação à antecipação, cara, rapaz, jogador vem mais concentrado que extrato de tomate. Isso faz parte da nossa vida, cara. Concentração. Se eu tiver a necessidade de prender o cara porque para a saúde dele, para a alimentação, descanso, eles são profissionais de futebol. Essa é a profissão deles. Então, às vezes, um pijama training, algumas coisas, essas brincadeiras que eu faço, né, de descansar, que a gente coloca por aí para dar uma aliviada, tirar a atenção, né? É importante. Se for necessário, vai ser feito. Um churrasco, você não gosta de churrasco? Tem cara que gosta, olha só. Aqui, professor. Aqui, ó. Aqui no meio, bem no meio. Fala aí. Bem? Bom. Tu tá igual a mim, cara. É, old school. É igual eu, não, Silo, você. Ali também, ó, aí já acabou tudo, era tinha um pouquinho só aqui, né? Aqui, né? Aliás, você não sabe, não sei se você sabe, você é o treinador mais velho da história do Corinthians. Vai fazer 71 agora, né? Vou fazer 10 de maio. Mas tá olhando para cima ainda, cara. Idade não quer dizer nada. O Filipão foi campeão brasileiro depois de 70, por exemplo. Só cumprir isso aí, cara. As pessoas prendem muito nisso aí, que é uma grande bobagem, cara. Você pegar um jovem advogado recém-formado, brilhante, tá certo? E um advogado mais experiente, com tantas tribunas, o advogado mais experiente já sabe o caminho que vai ser. E o jovem vai ter que conquistar essas tribunas. Então, essa coisa da execração, cara, por causa da idade, tem que saber se você está com saúde, está com a cabeça boa, está trabalhando. O Luxemburgo tem uma opção de empresa.
Cara, qual o problema que tem de eu preparar minhas coisas e deixar um legado, um futuro para minha família? Qual o problema que tem disso aí? Eu não vejo nenhum problema. Não pode. Claro que pode. Só para pegar o teu gancho aí. Maravilha. Você foi contratado muito pelo perfil de essa experiência que você está falando aí e também para sacudir o elenco. Queria saber o que você já sentiu realmente. Sacudir é bom, né? Dá uma estremecida nesse elenco. Um pagodezinho, né? Uma também, sacudida. Pode ser, também, pode ser. O que você sentiu disso aí? Por exemplo, você é um cara que tem moral para deixar medalhão no banco de reservas, como o Yuri Alberto agora que está uma fase sem fazer gols. Você já conversou com ele e vai, se precisar, deixar no banco. Como é que é essa história do Sacudinho e o Yuri? Bom, legal, bem legal. Cara, não existe medalhão ou não medalhão. Tem o cara que é por características, né? O Zico, quando eu joguei no Flamengo, como é que você vai contestar o Zico? Não tem como contestar. Mas o direito de cada atleta termina quando começa o outro, o meu direito termina quando começa os deles, né? Não existe aquele cara que você vai tirar porque ele é medalhão ou por causa disso ou por causa daquilo. Não. Você vai tirar ou colocar aquilo que você achar necessário para a equipe. E hoje, você otimiza o elenco e não só o time. Já era assim há muito tempo atrás. Eu sempre procurei fazer um elenco versátil. Dizia que 20 jogadores se transforma em 30 se o jogador jogar em mais de que uma posição. Essa versatilidade eu já falo dela há bastante tempo. Então, hoje a necessidade de você trocar, de você fazer as coisas acontecerem, não quer que você tirou um jogador do coisa, que nem o menino falou do Maicon aí. O Maicon não é do elenco do Corinthians, cara. Né? Se você tirar um outro jogador e botar o outro para jogar pela necessidade do jogo, você vai fazer. Eles têm que entender que isso faz parte de um processo profissional. Eles pertencem ao elenco, à disposição do treinador, para montar aqui. Eu vou ser discutido pelas minhas atitudes, pelas minhas formações táticas, pelo aquilo que eu faço, um elenco que eu tenho na mão. Se eu usá-lo muito bem usados, né? Vocês vão falar bem. Se eu usar muito mal usado, vocês vão falar que não está legal. Essa discussão ela vai ser eterna, mas eu não abro mão de ter o elenco à disposição e de poder atuar da maneira como tem que atuar. Fazer as coisas que tem que ser feitas, independente de ser medalhão ou não medalhão. Entendeu? Mas aí você vai saber quando tudo acontecer, na véspera do jogo. Você já quer saber hoje, pô? Luxemburgo. Rápido pra caramba. Opa, aqui, bom dia. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Primeiro, já puxou a orelha do Roger Guedes para jogar mais próximo da área contra o Fortaleza. E segundo... Eu vou aumentar a frase para deixar um pouquinho de... na cabeça de vocês, alguma coisinha, né? Viu como é que você perguntou hoje, viu? E processo de reformulação. Hoje o Corinthians tem um goleiro jovem, bem quisto pela torcida, que é o Carlos Miguel. E muito provável que seja o substituto do Cássio. E o senhor tem sempre como característica oportunizar garotos dentro do elenco. Você tem a possibilidade de oportunizar o Carlos Miguel nesta temporada tão esticada na meta corintiana? Mas você acha que o Cássio não pode mais jogar no Corinthians? Não, pergunta não é essa. Se você pode oportunizar. Então, você falou isso, você já achando que o Cássio já passou o tempo? Não. Ah, bom, tá bom. Então é o seguinte, o que vai acontecer é um processo que vai acontecer natural e não quero falar o nome de pessoas, porque não cabe. Né? Se na tua empresa chegar lá um cara lá, um CEO lá, falar assim, olha, que não sei o que, papapá, e ó, eu estou ali, aquilo ali, você vai começar a ficar meio, né? Então não tem isso aí, vai ser uma coisa feita naturalmente. E o processo de uma troca de oportunidade, ele se dá por si só. Quando você dá a oportunidade, o jogador fala, eu estou presente, pode contar comigo. Você está falando o nome do jogador. Você afirma que ele hoje está preparado para o Corinthians? Então você afirma? Não, então é um processo que vai acontecer naturalmente, você dá a oportunidade e ele fala assim, eu posso ser o goleiro do Corinthians amanhã. Posso ser o goleiro do Corinthians amanhã? Aí vamos pensar numa outra situação que o Cássio possa ser, e ficar ou não ficar. Isso é um processo todo que acontece natural. Não, puxar aquele foi uma coisa que eu brinquei com ele, porque eu acho que um jogador com aquele talento que ele tem ali, de ser explosivo próximo da área, por que você tem que afastar tanto ele da área ali? Se ele consegue ser. Então, de repente, ele está fazendo gol, mas ele pode ter muito mais oportunidades e para você olhar ele para a seleção brasileira, será que esse Roger Guedes está hoje fazendo gol, o treinador olha ele com essa cara de jogador a nível de seleção brasileira? E isso é uma coisa que quem tem a idade dele quer buscar crescimento, busca uma seleção brasileira. Então ele tem que olhar assim, como é que o treinador me olha, ou o treinador de uma seleção brasileira, olha um jogador das minhas características para a seleção brasileira. É isso que eu vou de encontro a ele. Mostrar o que nós olhamos e qual é a característica que eu quero que ele mostre. Eu acho que ele ficar muito só de lado de campo,
Você deixa só um espaço para ele agora. Se ele tiver mais liberdade de flutuação no campo, você vai ver que ele vai poder usar o talento dele mais vezes do que ele usa, entendeu? Essa é a minha ideia. O treinador tem que estar preocupado com isso. Vanderlei, tudo bem? Aqui, ó. Fala aí, meu camarada. Tô brilhando, né? Já sem cabelo. Tá brilhando, sem cabelo, só aquela capanhaque que você nunca perdeu, não, né? Esse não. Vanderlei, duas questões rápidas. Uma delas é o começo do teu trabalho e a gente tem informação de protesto já amanhã da torcida aqui no centro de treinamento. O quanto isso te incomoda ou não? Uma outra questão já particular é o que a idade te trouxe? Você, essa semana vai chegar a 71 anos de idade, essa semana que chega aí, dia 10, né? Essa semana. O que é Só semana que vem. Isso. O que a idade te trouxe, que você aprendeu com o tempo? E seleção brasileira, tá vaga o cargo lá, tá vago. Cara, se você entender que a idade chega para todo mundo, nós estamos falando aqui com os dois aí, que a gente já está há tanto tempo de sair lá atrás do cinegrafista, lá, aquela coisa feia ali atrás de você ali, ó. Então, a gente está nesse negócio há muito tempo, mas vendo as pessoas aqui, né, estando aqui, trabalhando, uns mais velhos, mais experientes, e comigo não é diferente. Eu me sinto saudável, com saúde, eu sou um cara que me cuido, eu tenho 70 anos, cara, então sou um cara que me cuido, me preparo, né, eu posso trabalhar. O dia que eu sentir que eu não estou mais, que eu vou chegar no treinamento, eu não vou conseguir mais dar o treino. Se você falar assim, você entra em campo agora, mexe com o jogador, não tem mais. Agora, eu tenho que ter um assistente que vai mexer com o jogador. Eu vou usar a minha experiência e falar para o assistente, faz isso, faz aquilo, aquilo outro, coisa que eu fazia naturalmente antigamente. A idade chega, mas eu adquiri mais experiência, sabedoria, decisões que eu tomei com 50. Mas com 50 anos, você não tinha todas as... Não. Com 70, eu vou tomar alguma decisão equivocada que eu poderia ser melhor. Entendeu? Então, a gente aprende a cada dia. Eu não posso deixar de pensar dessa forma, né? Com respeito à torcida, o protesto, nesse momento... Tem protestos, né? Tá. Mas se eu puder passar uma mensagem para o torcedor do Corinthians, é muito importante isso, que eu estou chegando agora e o torcedor vai... É uma mensagem direta para ele. Não vai ter passividade dentro do Corinthians. Nós vamos estar atentos a tudo que está acontecendo, foi o que eu falei anteriormente. Nós vamos estar atentos a tudo que está sendo feito. Nós temos autonomia, juntamente com a parte administrativa, com o presidente, com o Alessandro, a comissão técnica. Vamos tomar as decisões que têm que ser tomadas. Tá certo? E nesse momento, eu peço ao torcedor do Corinthians, que eu conheço, que eu perdi 5 jogos e que abraçou o nosso trabalho, e nós fomos lá, e que eu conheço também da passagem seguinte, que abraçou o nosso trabalho. Eu peço ao torcedor do Corinthians que entenda o momento, que ele se voltando contra nós nesse momento, não vai só separar. E essa torcida, ela é fantástica quando abraça o time. E nesse momento, eu gostaria que ele entendesse que nós precisamos ser abraçados, os jogadores precisam ser abraçados, e a resposta vai vir com trabalho. A partir de agora, o trabalho é a essência nossa. Vamos trabalhar muito para que esse torcedor não venha aqui protestar. Mas eu tenho que ter um tempo para que mostre isso, para que os jogadores possam ser abraçados da maneira que... Isso nós vamos cobrar. A cara do Corinthians, a essência do Corinthians, o DNA do Corinthians para esses jogadores. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa e entendesse, deixa o protesto mais para frente, vem junto com a gente. Junto, essa torcida é o centroavante da equipe, ela bota a bola para dentro, porque eu tive uma experiência dela com 70% dos torcedores no estádio, e o Corinthians perdeu o campeonato, e eles abraçaram aquela equipe, e a vida do Corinthians foi sempre vitoriosa, era um time fantástico. Então, se eu puder mandar uma mensagem para o torcedor, esquece o protesto de amanhã. Vem junto com a gente, nós vamos precisar de vocês já na segunda-feira, com um adversário difícil, que teve um resultado ontem importante, um time que já vem junto há muito tempo, que não vai ser fácil ser batido. Então esse centroavante precisa de entrar primeiro em campo, para depois nós entrarmos e abraçar a gente, que é um processo no clube novo, mas que vai ser de responsabilidade, sabendo o que é o Corinthians e poder aplicar isso dentro do campo de jogo. Isso nós podemos. Como as perguntas estão sendo todas feitas aqui, vai ser um processo interno, duro, muito trabalho e jogado para fora para vocês poderem analisar. Então o torcedor vai poder analisar um outro momento, que eu não quero entrar no mérito para trás do que aconteceu. Foi aqui para lá, 4 treinos, não me interessa. É daqui para frente o que nós vamos fazer. E desse tempo a gente mostrar, olha aqui, nós estamos aqui. Então se eu puder pedir ao torcedor que abrace esse momento nosso, que é muito importante para nós, não dividir o clube agora em torcida e atletas, eu gostaria que fosse assim. Oi? Nem respondi, porque não tem que responder. Deixa quieto, deixa quieto aqui. Cara, não, o Corinthians já é uma seleção, eu lembro disso quando eu estava na seleção, e o Corinthians, cara, que o negócio é pesado, vê só como é que está aqui, ó.
Tudo bem, professor? Aqui até. Já vou dar boa tarde, vai virar meio-dia agora. Se eu tivesse visto grandão do jeito que você é, eu não vi você lá. Eu passei lá, dei uma olhadinha você lá. Já te chamei a atenção de algum jeito. Vou estar lá segunda-feira também. Muito prazer te ver. Tá. Deixa eu te fazer 2 perguntinhas também rápidas. A sua chegada tem um aspecto muito positivo. Seu nome é muito grande aqui. Eu queria te perguntar sobre um aspecto da comunicação com os atletas. Se tanta experiência, você já conversou e conviveu com tanta gente. Tem meninos aqui de 20, 17, o Pedro você vai pôr. Isso te exigiu também esse tipo de atualização que você vem falando tanto para ganhar esse jogador? É absolutamente igual você fazia antes. E não tenho pretensão nenhuma que você vai me dar o time, mas você já teve mais tempo e vai ter para esse jogo de segunda-feira. Se o torcedor pode esperar já alguma forma, alguma assinatura do Luxemburgo que já chegou e já pôde mexer de alguma forma com esse time em campo. Obrigado. Assim, o pessoal fala muito de relação, né? Mudou. O mundo mudou. Deixa eu falar por quê. Essa semana passada, eu tenho 3 filhas e 3 netas, né? E um neto só. Eu estava na casa da minha filha, Vanessa, e a Fabiana tem 20 anos. Aí surgiu lá uma discussão, não estava nem com isso, foi semana passada. Foi uma discussão de bar, restaurante, boate, que não sei o que eu queria a minha filha e que a minha filha queria minhas netas, né? E aí ela perguntou para mim assim, você não teve 20 anos? Eu falei, tive 20 anos. Era uma outra geração, minha filha uma geração e a juventude outra uma geração. Então você também tem que se ajustar que os jogadores jovens daquela época não são jogadores jovens de hoje. Isso é uma realidade. Mas o futebol não mudou a relação da bola, né? Agora, só que o jogador hoje, eu acho que existe uma proteção, entre aspas, que deveria ter, em que o jogador é proibido de ser um jogador de futebol. Existe o atleta profissional e o jogador de futebol, a essência do jogador de futebol. Então, aquilo que acontece no vestiário pertence ao vestiário, o nosso linguajar, entendeu? Pertence à bola. Isso não pode ser uma coisa que vai ficar fora do futebol. Mas sabendo que o jovem de hoje é um jovem diferente de um jovem de lá atrás. Eu falei da minha filha e da minha neta. Então é normal que você tenha que se peraí, calma. Agora tem que ser um pouquinho mais puxado o freio de mão. Um jogador, de repente, se identifica. Já na minha época já era assim. O jogador gosta de chamar a atenção. Na frente de todo mundo, o cara não tinha nem problema nenhum. Aí tinha uns que se encolhia. Então, você também já tinha esse discernimento na época para trazer para a atualidade. Continua a mesma coisa, só que existe hoje toda uma estrutura por trás do jogador, que às vezes até inibe o jogador de ser em vez de ser um atleta profissional, ser um jogador de futebol com a sua essência de jogador de futebol. As coisas que todos vocês conhecem, aquele negócio de vestiário, aquelas coisas todinhas. E por aí. Agora, quanto à equipe, cara, eu vou dar uma canseira em você, cara. Você vai saber na segunda-feira, né? Mais ou menos, acho que talvez amanhã ou depois da manhã, sei lá. Vanderlei, tudo bem? Opa, e aí, cara? Boa tarde. Beleza? Uma pergunta pessoal para você. Com tantos anos, né, tantas décadas de experiência no futebol, você trabalhou pela última vez em 2021 e acho que talvez tenha sido o maior período sem trabalho na tua carreira toda. Queria que você falasse sobre como foi esse tempo para você. A gente olha as tuas redes sociais, muitos passeios ali com tuas filhas, tuas netas, né? Como foi esse período longe da bola? O que você fez nesses 2 anos? E você estava com saudade dessa resenha aqui com jornalistas? O que você estava com saudade da bola? Eu vi algumas coisas suas, né? Eu vi, né? E você tocou muito nesse assunto, né? Do tá fora, de não sei o quê, isso, aquilo, outro, né? E eu entendo, né? Mas eu não fiquei fora da bola porque eu quis. Porque eu não tive convite, muito pelo contrário, eu tive convites, inclusive essa semana, agora, antes de... Próximo dia, até o Duílio, eu falei com o Duílio, saiu com o Alessandro, eu tinha uma proposta para ir trabalhar numa seleção, não sei, não vou falar, uma proposta muito boa para ir, mas o Corinthians falou mais alto para a convocação. Eu tive diversas propostas, mas eu entendia que eu não deveria voltar porque não era uma coisa que me atraía, que eu pudesse dar o resultado que eu quero, com a minha longevidade, com a minha experiência e poder, de repente, já começar a preparar uma saída do futebol de uma outra maneira. E o Corinthians me trouxe essa possibilidade que eu falei, eu preciso do Corinthians, o Corinthians precisa de mim. Tá bem, essa junção está muito legal. E eu poderia estar trabalhando, mas eu não achei que deveria. Aí eu vou falar o seguinte aqui, cara, eu sou dono de uma TV. Você sabia que eu sou dono de uma TV? Cara, eu fui âncora de um programa. Qual o problema que tem? Qual o problema que tem disso aí? Qual o problema de ser dono de uma TV? Nenhum problema. Qual o problema de você ser empreendedor em outras áreas? Nenhum problema. Quando eu não estou no futebol, eu não deixei de ser um cidadão empreendedor que acerta e que erra, que discute a essência do cidadão brasileiro. Eu não perdi o cidadão Luxemburgo, cidadão brasileiro, é igual a você. Igual a você.
Nós temos o direito de ser discutido, e as pessoas interpelarem a minha empresa, as minhas empresas, me botar na justiça, fazer tudo. É um direito inalienável do cidadão brasileiro discutir isso. Você não perde esse direito quando você é uma pessoa pública. E eu sempre discuti isso externamente, sem problema nenhum. E essa coisa parece que nós somos proibidos ou temos que ser a plataforma, o pilar da sociedade brasileira, que é onde aqui tudo acontece. Não, nós pertencemos à sociedade brasileira, somos expostos publicamente, que somos pessoas públicas. Nós não deixamos de ser um cidadão brasileiro. E falam como se nós fôssemos proibidos de fazer e discutir o problema que o cidadão brasileiro discute. Eu não vejo por aí. Eu vejo com uma visão um pouco diferente, me incluindo na população brasileira, que foi muito bem sucedida. O futebol, eu agradeço eternamente ao futebol, por Deus ter colocado a mão em cima de mim, vai jogar bola e depois tu vai ser técnico de futebol. Foi uma das oportunidades que eu tive de melhorar a condição minha e da minha família. Não, mas eu estou falando que eu estou pegando teu gancho. É que você me pergunta sobre maçã, eu respondo sobre banana, cara. É uma coisa que a gente aprendeu muito. A gente pega um ganchinho e vai para o outro lado. Não fica chateado. Com a minha família foi ótima, cara. Eu tenho uma relação muito boa com isso aí. Eu convivo muito bem com isso aí. Nenhum problema. Você gostou do programa, não? Ah, obrigado. Boa tarde, Vanderlei. Aqui. Tudo bem? Queria falar sobre a questão psicológica do time. Na terça-feira, o Cássio, na zona mista, falou que os jogadores estavam no limite. Por toda essa questão que está acontecendo com a troca de treinador, pressão, é uma crise, né, podemos falar assim. Como reverter essa situação? O que você pretende fazer? Obrigado. Nós, conjugar o verbo primeira pessoa do plural, nós. Eu entendi, eu vi a entrevista do Cássio, tá? E ele reflete o momento, né? E a gente tem que reverter esse momento, não tenha dúvida nenhuma. Aquilo ali foi um momento que ele passa por tantas coisas boas que já aconteceu com ele, de repente, né, traz uma situação diferente. E a gente vai reverter isso aí com ele também, junto com ele. Wanderlei, boa tarde. Aqui, Fábio Lázaro do Lance. De tudo que você respondeu, tem uma frase que me pegou aqui que eu vou destacar de uma das suas respostas, que é oportunidade de ressurgir. Você respondeu lá numa das primeiras perguntas. Quando a gente fala de Vanderlei Luxemburgo, parece que você está falando de dois, né? Vanderlei Luxemburgo vencedor da década de 90, e mais daqui para cá do que daqui para cá. E o Vanderlei Luxemburgo mais atual. Essa oportunidade de ressurgir foi algo que te motivou especialmente a aceitar a proposta do Corinthians? Cara, assim, isso foi criado, né? Se você pegar a última passagem minha, eu ganhei título, não deixei de ganhar título, mas talvez as pessoas queiram muito mais do que isso. E a longevidade tua ao longo da tua carreira, você vai ver se é muito jovem, ela mostra quem você é. Só que as pessoas acham que você tem que ganhar todos os anos, todos os dias, todas as noites, e não é assim, você não consegue. Eu cito sempre o Alex Ferguson como um grande exemplo. Ele ficou 30 e poucos anos no Manchester, e ele não ganhou todos os títulos todos os anos. Mas a carreira dele é brilhante. E foi uma carreira, né, que todo mundo enaltece até hoje. A minha carreira é brilhante. Vou pegar como carreira. O momento de ressurgir é que o Corinthians dá uma oportunidade de você voltar naquilo que a pessoa fala, de poder realmente, de repente, ganhar uma coisa muito importante, realizar um grande trabalho, porque a visibilidade é muito maior. Eu sou um profissional desse nível, e o Corinthians proporciona isso. É uma oportunidade que o Corinthians me dá de eu poder mostrar a minha qualidade, mais uma vez, profissional. Eu vejo dessa forma. Luxa, bom dia. Luiz Fabiani, da Itatiaia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você vai trabalhar a transição dos jogadores da base profissional, se você conta com o auxílio do Lázaro e do Danilo para isso, eles dois que estiveram no seu início à frente do Corinthians. E outra, em cima também disso de categorias de base, no Cruzeiro você lançou o Vitor Roque para o time principal. E aqui no Corinthians você tem um jogador que é semelhante em trajetória na base, em seleções de base, que é o Pedrinho. Queria saber se você enxerga semelhanças entre os dois jogadores. Obrigado. Vou abrir espaço. Vou abrir espaço, porque imagina você ter um treinador da seleção principal. O João, lá no Palmeiras, falou muito isso aí. O treinador Luxemburgo, quando chegou aqui, ele olhou para a base. Eu olho para a base sempre, no Flamengo, todos os lugares que eu vou. E eu vou olhar para a base. Imagina você ser um jogador da base e saber que o treinador de cima olha para você. O que você vai fazer? Vai fazer... Bom, eu ia falar uma bobagem aqui, mas não posso falar, não. Eu ia falar uma... Não posso não. Então você vai se motivar, você vai querer. Peraí, se eu jogar aqui, ele vai me dar a oportunidade. Você não tem a dúvida que eu vou estar olhando, e já estou olhando.
Já estou olhando, porque hoje em dia a molecada não tem mais negócio de Roque. Eu coloquei com 16 anos, o Vitor Roque. Com 16 anos. Eu não vejo nenhum problema de botar essa molecada para jogar, não. Eles jogam e não estão nem aí. E eu acho que esse DNA. E aí vamos falar como negócio, né? Futebol, nós precisamos de gestores no futebol. Pessoas preparadas para entender esse negócio não só como entretenimento e clube, como gestão de negócio. Tá? O jogador da base, quando bota o Vitor Roque ninguém sabia. O que aconteceu com o Vitor Roque? O Atlético Paranaense comprou ele e pagou a multa dele. Será que aquela entrada que ele teve ali não passou a valer 20 milhões de reais naquele momento? Então, quando você abre isso aí, é um negócio de você botar a categoria de base para começar a gerar. E o negócio futebol não está no profissional. O profissional é o resultado final, está ali na base. Ali na base que você pega o moleque, bota para cima e passa a valer dinheiro, e passa a valer moeda de troca, moeda de negociação dentro do futebol. É na base. Então você tem que entender como oportunidade de negócio do futebol e o entretenimento do jogador ter qualidade e você abrir a porta para ele. Mas eu já te respondi, você que não quis essa resposta. Luxemburgo, aqui ó, na frente. Opa, valeu. Vitor Scaroli do meu timão, boa tarde. Da onde? Do meu timão. Vitor Scaroli do meu timão. Queria que o senhor falasse sobre uma posição específica que é a função de volante no Corinthians, né? O Lázaro vinha testando o Fausto. A gente já viu o Fausto Vera atuar de primeiro, de segundo. O próprio Juliano, nessa temporada, teve um bom desempenho como segundo volante. Queria que você, de repente, falasse se o senhor já conversou com o Fausto, com o Juliano, de repente voltar para essa função. Claro que você não vai falar, mas o que você, a sua impressão desse... Já respondeu por mim. Cara, eu vou fazer as coisas acontecerem, porque eu já estou vendo as características dos jogadores, pegando informação com o pessoal que trabalha aqui, né? Pegando informações de características individuais de cada jogador, né? E nós vamos começar a fazer a utilização deles como primeiro, como segundo, dependendo da situação que a gente vai fazer, porque o futebol exige isso hoje de primeiro e segundo, os dois têm que conhecer a posição, a versatilidade, né? Quando eu digo, se eu fizer uma pergunta para você aqui, vai ser meio difícil. Alguém conhece o que é tática individual? Viu como é que ninguém respondeu? Legal, né? Porque tática, o pessoal se preocupa sempre, que tática é 4-3-3, 4-1, 4-1, 4-2, 4-2, 4-2, todo mundo entende por aí. Tática individual é o discernimento que cada atleta tem que conhecer da sua posição. Quem joga no meio campo tem que saber como joga de volante, como joga de segundo, como joga de terceiro. Quem joga de lateral tem que saber que pode jogar de lateral. Isso é tática individual. Quando você pega a tática coletiva, você pega toda essa essência do jogador e transforma em tática coletiva. Então, o jogador tem que saber, quando é primeiro, qual é a função. Quando é segundo, qual é a função. Se ele tem qualidade para isso ou não. O técnico vai olhar essa parte. E isso é feito na categoria de base. O zagueiro saber quando é que joga com 3, quando é que joga com 2, quando é que sobra, quando ele cobra o lateral. Isso chama-se tática individual. Luxemburgo, aqui atrás, né, na sua esquerda. Aqui. Arthur Santos, Super Esportes. Lucha, fala-se muito sobre motivação, né, o lado motivacional, a experiência que você tem sobre isso. Eu queria saber, além da motivação, o que você já diagnosticou que o Corinthians precisa melhorar em termos gerais. Eu sei que você não vai querer entrar em detalhes, mas assim, o time precisa atacar mais pelos lados ou precisa adiantar a marcação melhor. Em termos gerais, o que você já pode apontar para o torcedor que o Corinthians vai melhorar, precisa e vai melhorar? Eu já apontei para o torcedor que nós vamos trabalhar muito para que possa melhorar. É isso que a gente vai fazer. Esse aspecto, o aspecto geral, nós vamos fazer. Parte emocional, parte técnica, parte tática, é todo um processo crescente. Luxa, bom dia. Jimenez aqui da Central do Timão. Fala, meu. Bem-vindo, Luxemburgo. Falou-se muito já dos jovens, eu queria falar sobre os mais experientes. Como manter essa rapaziada aí com fome de bola, com o mesmo apetite aí de início de carreira, se esse é um grande desafio que você tem aí para essa temporada, Luxa? É uma grande possibilidade. Eu não gosto da palavra desafio. Eu acho que a palavra desafio foi criada pelos CEOs da vida aí, que fala que tem que ser desafiado. Se tu é ali do mercado da empresa, aí tem que desafiar você para poder produzir. Cara, não bate na minha cabeça aí desafio. É oportunidade, possibilidade e oportunidade de você poder fazer o teu trabalho, né?
esses jogadores mais experientes, que já ganharam no Corinthians, eles têm a possibilidade, a oportunidade de servir de exemplo de novo para os que estão mais jovens, que estão aqui, que vêm das categorias de base, que eles são exemplo. E a motivação não é o que o Cássio conquistou, o que eu conquistei, o que o outro conquistou, o que o outro conquistou. É o próximo campeonato. Essa é a motivação que você tem que dar para eles. Eles saber que aquele campeonato é o mais importante. Aquele que você conquistou fica no currículo. E se eles não jogarem nesse campeonato, eles vão ser cobrados por esse e não pelo aquele que eles conquistaram. Então, a nossa essência é mostrar cada dia, matar um leão por dia e correr de 2 se puder. Entendeu? Oi, aqui atrás. Vanderlei, na coletiva que você fez depois do jogo contra o Del Valle, você falou sobre esse assunto da base, que você tem que pegar os meninos e matar no peito. Eu queria saber se tem algum nome no radar dos que ainda não estão integrados que você pretende assim, entregar nos próximos dias. Tipo, pensando no trabalho futuro. Vai, eu vou votar de novo. Vou abrir para a base e vai ser uma coisa que vai ter um espaço do elenco profissional e uma abertura para atletas da base poderem pertencer. Eles vão fazer parte do elenco, mas sendo que são jogadores da base. Não jogou aqui, joga lá. Vai para cá, mostrou qualidade para ficar, fica. Não mostrou, volta. É assim que você trabalha. Agora, você dá oportunidade, não aproveitou, vai lá continuar treinando para poder se preparar e voltar aqui de novo. Não fecha as portas. Mas ele sabe que ele não conseguiu e você sabe também que ele não progrediu. Então, você vai dar ele a oportunidade de novo, volta para lá e joga. Porque nessa faixa etária, o jogador precisa de jogar. Eu tenho visto agora no futebol brasileiro muitas competições nessa categoria. Eu acho isso fundamental. Ter bastante competição para que você jogue o ano todo na base, na hora da formação do profissional. Que nem vocês, né, que trabalham na imprensa. Quanto mais vocês atuarem, mais falarem, quem fala entrevista, né, de televisão, fala em rádio, o outro escreve. Quanto mais escrever, quanto mais falar, quanto mais estar no vídeo, é melhor. E o jogador também precisa de jogar. Pode ir. Oi, professora, aqui, tudo bem? Você falou no começo da coletiva que você está chegando cedo aqui no CT, fazendo toda... Você falou que você chega cedo aqui no CT, fica até a noite, né? Fazendo aquela aclimatação, né, nessa terceira passagem. Queria que você falasse sobre o jogo da segunda-feira, que é um jogo importante, você tem um pouco mais de tempo de preparação, né? Muda a chave, é outra competição, mas, de certa forma, precisa pontuar, porque a gente sabe que no fim do ano, talvez essa pontuação das primeiras rodadas vão acabar fazendo um pouco de falta. Então, como é que está a preparação para enfrentar esse grande adversário e uma oportunidade de jogar em casa novamente? Né? Eu já falei, o jogo é importantíssimo segunda-feira contra um adversário bastante difícil, já está no mercado há bastante tempo, um treinador há bastante tempo, que conhece os jogadores, já chegam contratados em cima do que ele pensa taticamente, isso é muito legal, e é um adversário complicadíssimo, né? Mas a gente já está... não consegue mudar tudo ao mesmo tempo, né? Ou acrescentar alguma coisa, mas nós estamos começando a colocar algumas coisas que nós pensamos em prática. Como eu falei, eu não quero saber o para trás, quero saber daqui para frente. Então, nós estamos começando a colocar algumas coisas em prática. Obrigado, professor Luxemburgo, e até a próxima. Obrigado a todos. Bom dia a todos aí. Hoje vai estar aberto aí para quem quiser dar uma olhadinha, está aberto aí um pouquinho. Não é muito não, hein? Vamos começar devagarinho.